Eu fiz um vídeo muito legal, se você gosta de estudar isso, onde eu falo que o 666, Vilela, na verdade, é a internet. Por quê? Qual que é o prefixo da internet? www. www. Sabe como é que é isso em hebraico? Não. Vav, vav, vav. A letra vav, ela é transliterada para o W. Eu tô arrepiando aqui. Ô, Leni. Como é que é o nome das 4 letras do nome de Deus? Yud, Rei, Vav, Rei. Como é que isso é traduzido na nossa língua? Y, H, W, H. O Vav é o W. Agora, pasmem, a letra hebraica é também um número. Eles não têm número? A Não, letra é o letra não, e o número. hoje eles são um país que também usa ocidental, mas direto, você abre o jornal, a primeira página está escrito Aleph, a segunda página está escrito Beit, a terceira página está escrito Gimel, depois Dalet, depois Re, o 6 é o não. Vav. Assim. 666. 666. Mas quando surgiu a internet, você já teve essa... Não, eu tive essa revelação recentemente. E o que eu creio que Deus me mostrou? Então a marca... Veja, não é isso. O sistema o que fala do na anticristo, a marca da... Olha, deixa eu te explicar. Como tá lá? A marca da besta é algo que vai ser marca mesmo. A marca... No grego é haragma. Pode ser uma tatuagem, pode ser um chip, uma ferida que se faz na pele para introduzir algo dentro subcutaneamente. Eu penso que o chip é uma das marcas. Porque fala que vai ser no pulso. E na fronte. E quem que está querendo fazer agora implantar chip na mente? Elon Musk. Não é isso? Então já estamos vivendo o tempo em que eu não tenho dúvida que o chip vai ser. Mas o chip, ele é a marca. Ele não é o 666. O 666 é o sistema que vai controlar o mundo. Já controla, né? Porque no futuro, meu camarada, você não vai conseguir escapar disso. Hoje... Não se faz nada... Você já não faz mais nada sem um telefone celular. E só vai piorar isso. E hoje, cada vez mais, o controle e o conhecimento que a net vai ter de você vai aumentar cada vez mais. O 5G. Isso vai permitir com que a submissão, a subserviência ao anticristo aconteça por causa desse sistema de controle. Eu tenho dito, vai acabar a moeda papel. Vai ser tudo digital. Se você não aceitar o sistema, você vai ser apagado, você vai ser cancelado. Não vai mais ter nada de dinheiro papel. Vai acabar. Então, veja, o sistema da besta é o www, é o 666. Mas a marca vai ser feita de muitas formas. Vai ser no meu livro, né, Apocalipse, a última profecia, eu falo claramente que vai ser introduzido nanorobôs no cérebro das pessoas. Muito antes do Elon Musk falar. E esses nanorobôs, eles vão, na verdade, ser uma interface entre a internet e o cérebro humano. Vai dar um boost, vai dar um impulsionamento. O indivíduo, ele vai ser um cérebro híbrido. O que é isso? Transhumanismo. É o mesmo pecado dos nefilins. Porque Jesus falou que na vinda do Filho do Homem seria semelhante aos dias de Noé, que é os nefilins, e semelhante aos dias de Ló. Que é? Que é o quê? Imoralidade, pecados sexuais. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa de imoralidade. Então veja bem, o que faz com que seja parecido com os dias de Noé? O transhumanismo é uma forma de introdução, entendeu? De algo que não é humano no corpo humano. Que foi o que os nefilins fizeram. Eles macularam o DNA humano. Então hoje... Até hoje a gente tem essa... Pessoas com esse traço, eu acho que é possível. Com nefilins. Porque, embora não tenha mais a manifestação... Mas vamos dar o contexto. Isso acontece
como? Porque na Bíblia fala, né? Quando se deitaram com Quando os anjos caídos se deitaram com os que eles chamaram de filhos de Elohim. Os Por quê? filhos de Deus os filhos de Deus. se juntaram às filhas dos homens. Elohim é uma palavra que traduz Deus, mas ela traduz mais do que Deus. Ela também fala dos anjos. Por quê? Bnei Ha-Elohim, quando em Jó, por exemplo, fala que os filhos de Deus cantavam enquanto Deus criava as terras. Quem eram os filhos de Deus que cantavam lá? Eram os anjos. Então, E tem uma diferença entre filhos de Deus, anjos, filhos de Deus, nós? Então, lá nesse contexto de Gênesis, capítulo 5, os filhos de Deus ali, Bnei Ha-Elohim, são os anjos. Tá. E aí, Bnot Ha-Adam, as filhas dos homens. Adão, homens, né? Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos e falam, não, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Caim morreu, matou Abel, então Deus deu um outro filho, Sete, que foi através de quem veio a linhagem boa. Mas por que os filhos de Sete seriam homens gigantes? Na verdade, houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Agora, a mesma palavra Elohim, tem um texto de Salmos que fala, vós sois deuses. E está dizendo, vós sois Elohim. Por quê? Porque Elohim também significava um líder forte da tribo. Um homem forte, um homem poderoso. Então, mas ali no caso, é claro que é anjos, porque tem um texto no Salmo que diz assim, fizeste um pouco menor do que... Está falando do homem, né? Fizeste um pouco menores do que... A tradução no Velho Testamento parece que é anjos. E o que Que é Deus. Porque é Elohim. Tá. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, citado por Paulo, ele fala, fizeste um pouco menor do que os anjos. Então ele está citando o texto do Velho Testamento, mas interpretando não como Deus, mas como anjos. Porque Elohim, Bnei Ha-Elohim, fala de anjos também. E esses anjos caídos, eles tiveram essa permissão? Por que Deus permitiu? Não, eles fizeram se rebelando. Mas rebelando. as pessoas falam, pastor, mas a Bíblia não diz que os anjos não têm sexo? A Bíblia não diz isso. Ah, não diz? Não. Isso é uma A Bíblia convenção... diz que eles não se casam nem se dão em casamento. Não diz que eles não têm sexo. Esses anjos tinham sexo, tanto é que eles fizeram sexo e produziram filhos. procriaram. Agora, aqueles anjos, eles estão presos. Aqueles Anjos estão presos, segundo eles fizeram uma coisa o livro de Abominável. abominável. O livro de Judas fala, os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, o seu corpo, né? Ele os tem em cadeias eternas para o dia do juízo. Então, se você me perguntar, os anjos de hoje podem copular? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E se fizerem isso, eles sabem qual é o resultado para eles. Exatamente. Agora, alguns acreditam que aquela era uma classe especial de anjos que tinha essa habilidade. Ah, entendi. E que os de hoje não têm. Não sei, isso é conjectura. Mas de qualquer forma, aconteceu em um momento da humanidade. E esses seres Néfilins eram maiores em estatura, em força. Eles eram enormes e fortes. E mais valorosos. inteligentes. Tudo. Eles dominaram naquele tempo. Foram os grandes... Tanto é que quando chegou na época do dilúvio, a humanidade ainda era muito pequena. Né? Você tem que considerar isso. Ainda não tinha. Eram milhares de pessoas. Será que não seria o que os gregos vão falar depois em semideuses? Seria não. É. Toda a mitologia grega é baseada numa verdade. Nos Néfilins. Só que a interpretação deles era que eram deuses... Que copularam com os humanos e Exato. nasceram os semideuses. Isso. Exatamente isso. Só estavam colocando outros nomes. Outros nomes. Você entendeu? E esses gigantes, eles dominaram a Terra por quanto tempo? Por muito tempo. Por muito tempo. Você tem sítios arqueológicos que você encontra ossuários de homens gigantescos, de cabeças enormes. Estamos falando o quê? De 3 metros e meio. Bom, Golias tinha 2,98 metros. Ele era um Nephilim. Ele era um Nephilim. Ele era um... Um filho de... Na verdade, Nephilim não é o anjo, é o filho, né? O Nephilim é o resultado. É o resultado. Então ele seria um Nephilim. Ele seria um Nephilim.
A palavra Nephilim quer dizer o quê? Vem de nafal. Nafal é o verbo hebraico para cair. E o sufixo im no final é o plural masculino. Caídos? Por exemplo, Elohim, na verdade é deuses ou anjos. Né? O plural feminino é Ot. Então, Bnot, né? Filhas. Se fosse filhos era Bnim. Então, Nafal com Im, Naflim, Nefilim. Então são os caídos no masculino. Quem são os caídos? São os filhos dos anjos, né, dos Bnei Elohim, dos filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos homens. Esses são... A palavra gigantes lá no hebraico não é gigantes. Não? É Nefilim. Entendi. Entendeu? E por que um dilúvio resolveria isso? Por que não Porque outra acaba coisa? com a raça de todos eles, né? Foi a única alternativa. A Bíblia diz que Deus olhou e viu a iniquidade se multiplicar e ele decidiu que ele não ia continuar com aquilo. E ele decidiu então terminar com a humanidade. E Noé não tinha nenhum traço. Noé, então, esse é um detalhe interessante no hebraico. Quando fala que Noé era um homem puro, no hebraico a palavra é tamim. Tamim significa o quê? Puro, como se fosse um animal puro, sem mestiço. Entendeu? Quando fala, por exemplo, do cordeiro, que é puro, é tamim. Não podia ser um animal mestiço ou um animal que tivesse alguma coisa errada nele, uma quebradura, uma sarna. Não, é puro no sentido de completo, de perfeito e sem mistura. Entendi. Então, isso pode levar ao entendimento de que Noé não tinha o traço do DNA dos nefilins. E a mulher e os filhos? E a mulher talvez tivesse, porque eles apareceram de novo depois, né? Caramba.